Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui gravando vídeos sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Estou com um exemplar aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Já fizemos aqui várias ressalvas, vários destaques, pontuamos vários destaques da nossa declaração. Quero dar continuidade na nossa introdução, e principalmente já se falou de credos, confissões declarações, etc. dentro dessa introdução, que é uma base, que é um fundamento de alicerce para essas doutrinas fundamentais da fé cristã que temos aqui dentro dos 24 capítulos, que são doutrinas voltadas para a igreja como base, como fundamento de fé. Então aqui, para dar continuação aqui, nós temos aqui o arminianismo holandês no ano de 1610, que articulou uma breve declaração teológica em 5 pontos, assinada por 44 ministros, e apresentado ao Estado holandês, chamado de remonstrância, termo que se origina de remonstrare, do latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. E em 1618 houve uma ampliação na explicação desses 5 pontos, que foi denominado opiniões dos remonstrantes. Posteriormente, Simão Episcópio, que viveu em 1583 a 1643, escreveu a Confissão Arminiana de 1621, ratificando as crenças arminianas. E por fim, temos a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida na Abadia de Westminster, em Londres, a pedido do Parlamento Britânico, entre o ano de 1643 a 1647. Trata-se da última confissão de fé da Reforma Protestante. Tudo isso está dentro da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus aqui, ao qual estou com um exemplar, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Outra questão importante que nós pegamos na introdução: a obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas da Assembleia de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg, que viveu do ano de 1884 a 1963, e Gunnar Wingre, que nasceu em 1879 e partiu em 1933. O contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa, inspirada palavra de Deus. A Escritura Sagrada, no entanto, precisa ser interpretada para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Isso que é a nossa Declaração de Fé. Israel de Araújo, historiador da Assembleia de Deus, num resumo histórico sobre o cremos, trouxe-nos informações sobre a preocupação dos nossos primeiros missionários em expressar aquilo que cremos, aquilo que praticamos. Gunnar Wingre publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que nós cremos, com as linhas mestras de nossas crenças. Essa matéria foi reeditada no jornal O Som Alegre, em março de 1930. Nesse mesmo ano, na primeira Assembleia Geral da CGADB, os dois jornais fundiram-se num só, recebendo o nome de Mensageiro da Paz. Desde então, publicado ininterruptamente como órgão oficial da Assembleia de Deus no Brasil. O missionário sueco Otto Nelson, que viveu do ano de 1881 a 1982, publicou em janeiro de 1931, no Mensageiro da Paz, um artigo intitulado O que ensinamos? Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard Stoll, que serviu no interior de São Paulo, publicou no mesmo periódico um cremos intitulado Em que crê os pentecostais. Isso está no Mensageiro da Paz de 1969. Nas décadas de 1960 e 1970, ainda que o tema não tenha sido item oficial dos temários, as reuniões convencionais debateram
se as Assembleias de Deus deveriam ter um credo. Os contrários diziam que isso era coisa de católicos e de protestantes tradicionais, uma vez que a Bíblia é o nosso credo. Outros defendiam a elaboração de um documento dessa natureza. O cremos que temos hoje, diz Israel de Araújo, passou a ser publicado no Mensageiro da Paz a partir de junho de 1969. Desde então, esse documento ter sido submetido a revisões. Isso foi na época do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. O nosso cremos, publicado em cada edição do jornal Mensageiro da Paz, tem sido o único documento oficial da Igreja que expressa o nosso pensamento doutrinário. Agora, o referido texto passa a ser o extrato da declaração de fé como verdades centrais de nossa denominação. Os 16 artigos de fé do cremos são explicados aqui na declaração de fé na mesma sequência de assuntos, sendo às vezes intercalados com alguns capítulos que tratam de temas ensinados pela igreja, porém ausente no cremos, né? A CGADB, sobre a presidência do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nomeou uma comissão especial para a elaboração do nosso credo ou confissão de fé, aqui denominado declaração de fé. Trata-se de uma confissão composta por teólogos e ensinadores de nossa denominação, com conhecimento não somente das Escrituras, mas também de nossa história e doutrina. A CPAD, por meio do seu editor executivo, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, deu incentivo e suporte para a produção do documento que o leitor tem nas mãos, que é o exemplar da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Outra questão aqui, a comissão especial pesquisou os credos ecumênicos, as principais confissões de fé, isso é importante, histórica, durante mais de um ano inteiro, examinando seu conteúdo, forma e apresentação. O trabalho desenvolvido será importante na vida da igreja como sumário doutrinário e ajuda para a sua compreensão. Ok? A declaração de fé servirá como proteção contra as falsas doutrinas, contribuirá para a unidade do pensamento teológico, para que digais todo a mesma coisa, né? 1 Coríntios 1:10. Trata-se ainda de um material didático para ajudar as igrejas no preparo dos candidatos ao batismo e também na formação espiritual dos novos convertidos, bem como mostrar para a sociedade aquilo em que nós cremos e aquilo que praticamos. O documento identifica nossa marca pentecostal como denominação, mas o objetivo primordial é a glória de Deus. Então, Rio de Janeiro, que está aqui, foi no Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016, o presidente da comissão especial, pastor Ezequias Soares da Silva, que foi a introdução ao qual ele escreveu, muito bem elaborada, da lavra dele, um grande escritor, um sacro, um exímio, um grande homem de Deus, ao qual que Deus possa estar abençoando. E na ressalva aqui nessa página principal, que está bem no início, nós temos o chamado cremos, o exemplar da nossa declaração de fé. E no cremos aqui, nós temos aqui que ele é da edição, que nós vimos uma evolução muito importante que começou de 1919, na pessoa de Gunnar Vingre, saindo no jornal Boa Semente, no Som Alegre também, e chegando no Mensageiro da Paz, a publicação na época do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que foi de junho de 1969. Mas fazendo uma ressalva também, nós temos também a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que são as declarações de fé universais, os pontos fundamentais da fé cristã, que foi elaborado no concílio, né, de 1914 até 1916, no Concílio das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então foi em abril de 1914, a Declaração Universal de Fé é de 1916, que foi para combater na época o unicismo que estava em voga, né, que aparece a Igreja Somente Jesus em 1913. Então o Concílio Geral das Assembleias de Deus no Brasil elaborou um credo, elaborou uma confissão de fé, elaborou uma declaração de fé com os pontos fundamentais da fé cristã para combater o unicismo da época ao qual estava em voga, né, ao qual estava começando novamente a Igreja Somente Jesus, né, a Igreja Só Jesus em 1913. Então eu vou falar aqui sobre a questão do nosso cremos, né? Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter da igreja. Citação, 2 Timóteo 3, 14 e 17. 2. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, de maneira especial, os seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Tem a citação de Deuteronômio 6 e 4, Mateus 28, 19, Marcos 12, 29, Gênesis 1 e 1, Gênesis 2 e 7, Hebreus 11 e 3, Apocalipse 4 e 11. Cremos, que é o 3, né? Cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção do seu nascimento virginal, em sua morte vicária, expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa ao céu como Salvador do mundo. João 3,16, Romanos 1 e 3, Isaías 7, 14, Mateus 7, 23, Hebreus 10 e 12, Romanos 8 e 34, Atos 1 e 19. Cremos também no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai, o Filho, Senhor, vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Temos as citações aqui também, várias citações. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar a Deus. 6. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino do céu. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa, universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus em Mateus 28 e 19, Romanos 6 e 1, Colossenses 2 e 12. Cremos na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível pela obra do Espírito Santo que nos capacita a viver como fiéis testemunhos de Jesus Cristo. Cremos no batismo no Espírito Santo conforme a Escritura que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela fé física, no falar em outras línguas conforme a sua vontade. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade para o que foi útil. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira invisível ao mundo para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, e segunda, visível corporal com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Cremos no aparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receber a recompensa pelos seus fiéis em favor da causa de Cristo na terra. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o final do milênio, os que morreram durante o período milenial que, ao final dessa época, estiveram vivos. E na eternidade das tristezas e tormento para os fiéis, a vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25, 46, Isaías 65 e 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e etc. Cremos, aqui está o 16º, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre o homem e a mulher, nascido macho e fêmea, respectivamente em conformidade com o definido pelo sexo da criação geneticamente determinado. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, João 2 e 1 e 2, Gênesis 2 e 24, 1 e 27. Então, cremos aqui, são 16 capítulos, 16 artigos de fé, muito importante ao qual temos da nossa vida cristã. E aqui começa o primeiro capítulo, sobre a Sagrada Escritura, que eu já ressaltei aqui da nossa declaração de fé, são todos bem explicitados, Então ele começa uma estrutura muito boa. O capítulo 1 sobre a Sagrada Escritura, a nossa declaração de fé é esta: cremos, confessamos, ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. A estrutura que ele coloca aqui adotamos o cânon protestante ensinado, pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus no período de 16 séculos ou 1600 anos aproximadamente, por cerca de 40 escritores de Moisés até João, o último escritor. A classificação também dentro aqui, o Antigo Testamento contém 39 livros, o Novo Testamento contém
27 livros. O propósito são os dois propósitos da Escritura Sagrada: revelar o próprio Deus, expressar sua vontade à humanidade. A questão também aqui, o quarto, o poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível, né? A palavra de Deus. Os livros apócrifos e pseudepígrafos, ele também fala aqui também, na questão aqui da Sagrada Escritura, ele fala sobre os livros apócrifos, que a igreja não recebeu, mas está como apêndice. Eu falo isso em bibliologia acerca dos livros apócrifos e pseudepígrafos. Também na declaração tem a mensagem da Bíblia, né? Portanto, mensagem clara, objetiva, objetiva, né? Que trata o amor, o propósito da salvação ao homem. Também aqui está outra questão, o capítulo sobre Deus. Cremos e confessamos que Deus é um ser supremo, criador do céu e da terra, é um Deus triuno, é um Deus santo e poderoso. Sobre os atributos divinos, ele fala sobre Deus é Espírito, os atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, que eu falo isso em teologia sistemática. Ele fala também sobre os atributos morais, a moralidade de Deus, o amor, a retidão, sobre os atributos de poder. Outra questão sobre o nome de Deus, os nomes genéricos, os nomes específicos, e etc., sobre as obras de Deus na criação, né? Outra questão também do cremos aqui do nosso credo, ele fala também sobre a cristologia, sobre a trindade, na verdade sobre a trindade. A trindade é a união de três pessoas distintas, é uma só divindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Eu falo sobre a trindade nos demais livros, só ressaltando de modo direto e de modo sucinto. Então está aqui a nossa declaração de fé, só foi mais uma introdução, não vou falar sobre os demais pontos todos, né, mas você possa estar comprando a declaração de fé das Assembleias de Deus que é vendida pela CPD, que é muito importante. Isso traz a base daquilo que cremos, daquilo que professamos, daquilo que temos como base para a nossa vida, como foi bem falado na nossa introdução, na introdução do pastor Ezequiel Soares. E lá no finalzinho ele cita todos os credos, que são muito importantes também, dentro da citação de todos os credos, que só passa um pouquinho para frente. Ele cita todos esses credos aqui sobre a questão do último, que é o 24, sobre família. Ele coloca a demais conclusão, que ele coloca uma conclusão, a conclusão aqui, tem a questão dos apêndices. O apêndice ele coloca aqui o credo dos apóstolos, ele explica sobre o credo dos apóstolos, o credo niceno. No apêndice está o credo niceno credo niceno constantinopolitano. Lá no apêndice também está o credo de Calcedônia, muito bom, o credo de Atanásio, o atanasiano. Ele fala também sobre, lá no apêndice, sobre a questão de várias outras questões especiais. A comissão especial aqui é o pastor Ezequiel Soares, presidente, pastor Roberto Freire, vice-presidente, e os demais homens aqui de Deus que foram inspirados para estar escrevendo acerca dessa declaração de fé, né? Que ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa edificação, a propósito de que temos ressaltado. Só para voltar um pouquinho aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a questão aqui da conclusão, e essa conclusão que ele coloca aqui para terminar. E na conclusão dele ele coloca, né, esses artigos de fé apresentados nos 24 capítulos dessa declaração foram entregues à liderança nacional das Assembleias de Deus numa reunião ocorrida nos dias 6 e 7 de junho de 2016 no auditório do Guanabara Hotel na cidade do Rio de Janeiro, sob a presença do pastor Zé Wélio Bezerra da Costa, né? Então temos a nossa conclusão aqui da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então isso aqui, ele coloca, desde a primeira versão da declaração de fé, o texto ficou à disposição de todos os líderes para críticas e sugestões, os quais, quando apresentados, tiveram boa acolhida, pouquíssima sugestão não puderam ser inseridas. Porém, nesses casos, comunicamos aos respectivos autores as razões da não conclusão. Nos propósitos dessa ampla liberdade foi discutida, aprofundada a matéria de forma apresentada a convencionais a 43ª Assembleia Geral Ordinária, um texto claro, conclusivo e apreciativo da linha doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil. Então, aqui foi mais um sumário que eu pude fazer acerca da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, mas eu não vou explicar cada texto, né? Porque até aqui na primeira fala sobre a nossa declaração,
a Sagrada Escritura, que eu falei um pouco de forma rápida. Ele coloca aqui sobre classificação aqui do Antigo Testamento. Eu já falo sobre o Antigo Testamento lá na introdução ao Antigo Testamento. Você acesse lá a minha disciplina, meus vídeos sobre o Antigo Testamento. Também eu falo também aqui, o Novo Testamento contém 27 livros. Ele coloca aqui evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Eu falo sobre os evangelhos sinóticos. Também está na nossa introdução ao Novo Testamento, o livro História de Atos. E, enfim, toda a estrutura do Novo Testamento que está numa introdução lá nos vídeos gravados sobre o Novo Testamento. Então, é o exemplar da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E fechando, né, credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceita e reconhecido por uma igreja ou denominação. É o que está na introdução. O atual contexto social e político por si só exige uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que professa desde a sua origem. Essa declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas da Assembleia de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre. Assim sendo, seus 24 capítulos são as interpretações autorizadas da Escritura e os ensinos oficiais da Assembleia de Deus no Brasil, apresentados de forma sintética, abrangendo todas as principais doutrinas bíblicas. Nossa declaração de fé facilitará aos nossos irmãos o melhor conhecimento bíblico e ajudará na manutenção da unidade da fé apostólica das Assembleias de Deus no Brasil. Sole Deo glória. Amém. E aqui fica essa palavra final. Não, nós devemos deixar de correr ou ser levado por ventos de doutrina, né? Estarmos preparados para responder à razão da nossa fé. A Igreja Assembleia de Deus já é uma senhora com 110 anos. Nós temos uma declaração de fé, uma confissão de fé, um credo de fé. Então nós temos uma base. A nossa teologia é a teologia pentecostal. E na teologia pentecostal nós temos esse evangelho. A base da nossa teologia pentecostal é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. É a base, é os pilares. São os pilares mestres, os pilares capitais, toda a fundamentação. Então, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus está as doutrinas fundamentais da fé cristã, as doutrinas primárias, as doutrinas fundamentais, as doutrinas cardeais, ao qual professamos, ao qual cremos e ao qual sabemos que tem por base, serve por base a nossa base de salvação, a nossa experiência transformadora do encontro do homem com Deus, que é a salvação, e a base da nossa salvação e do plano da salvação em Cristo em nossas vidas. Então, shalom, até a próxima e até os demais vídeos que eu posso gravar em outros conteúdos, em outra temática. Isso aqui fica a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que aqui está um exemplar. Shalom.